Pronto, podemos ir. Estamos já gravando. Boa noite a todos. Boa noite, Ari. Tereza, se quiser fazer a abertura, fique à vontade. Tá ok. Então vamos desligando-se de todas as nossas preocupações da nossa vida terrena e elevemos o nosso pensamento ao alto para conectarmos com as energias do bem. E mais uma vez, vamos nos preparar para esta bendita reunião de aprendizado e reflexão de todos os domingos. Saudamos fraternalmente a espiritualidade dirigente do pequeno templo da fraternidade, a nossa casinha abençoada. E também saudamos a todas as fraternidades do espaço, que são os coadjuvantes de todos os trabalhos espirituais da nossa casa. E vamos abraçando com muita estima, muito carinho, a cada colega nosso, a cada trabalhador encarnado, que conosco ombreiam no cotidiano, em todas as ações fraternas caritativas do pequeno templo. Rogamos que a luz harmoniosa do bem envolva também a todos os assistidos da casa, encarnados e desencarnados. Agradecemos ao nosso querido amigo Ari por mais uma vez estar presente nos nossos trabalhos, trazendo as suas melhores energias, a sua palavra consoladora e amiga para todos nós. Que Jesus abençoe sempre esse seu dom de levar o Evangelho através da música para todos nós. Que assim, unindo os nossos pensamentos no amor, na fraternidade, no carinho, que possamos assimilar as lições evangelizadoras de hoje, que com certeza todo esse ensinamento nos auxiliará na nossa caminhada coletiva, nos dando mais força, perseverança, mais fé, mais amorosidade na nossa conduta diária, no trabalho, no lar, onde quer que nós estejamos. E assim, agradecidos ao Pai, a Jesus, aos nossos mentores, vamos assim, agradecidos por mais esta tarde, abrindo os trabalhos em nome do bem, da fraternidade e do amor ao próximo. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Então, mais uma vez, boa noite, Ari. Se quiser abrir seu microfone, fique à vontade. Boa noite, pessoal, todos que estão aqui, pelo Pequeno Templo da Fraternidade. Hoje nós estamos aqui com Ari Rangel, ele que vai nos abrilhantar aí nessa noite, né, Ari? E vamos falar um pouquinho só do Ari. O Ari ele exerce a função de professor numa escola de educação especial em Taubaté, onde é atualmente vice-diretor. E na doutrina espírita é trabalhador da casa Eurípedes Barçanufo, também em Taubaté, participando de estudos doutrinários e apresentações musicais. Com os irmãos daquela casa, atua também em trabalhos públicos de psicografia. Afora a casa, faz palestras em casas espíritas da nossa região, sempre levando o evangelho falado e musicado. Ari, mais uma vez, muito obrigado. Estamos aqui hoje, todo mundo aqui para te escutar. Seja bem-vindo mais uma vez, viu? Muito obrigado, Alex. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui com todos vocês, no pequeno, grande templo da fraternidade, porque ele é um templo grandioso na sua espiritualidade. Basta a gente conversar com os amigos que mourejam juntos nesta seara e a gente percebe esta energia, né, que transparece na fala, no olhar de vocês. Então, desde já, muito obrigado. Querida Tereza, que está sempre em contato conosco. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu espero que eu possa passar, de alguma forma, algo mais daquilo que a gente vem aprendendo dia a dia com essa doutrina maravilhosa e abençoada, que é o Consolador Prometido, este nosso norte aqui, na presente encarnação,
quase que um privilégio mesmo, entre tantos bilhões de espíritos reencarnados, eis-nos aqui no Brasil, tomando contato com essa doutrina abençoada, o Evangelho Redivivo. Então, desde já agradeço de coração a atenção de vocês. E como a gente costuma colocar um pouco de música em tudo que a gente faz, eu vou cantar uma música aqui chamada Súplica a Jesus, que nos conclama a caminharmos juntos rumo à luz, sobretudo nesses dias em que, de uma forma geral, a saúde mental de quase todos nós sofreu ali grandes impactos, grandes alterações, uns mais, outros menos, com tantas desencarnações coletivas, né? Mas sabendo que existe sempre um propósito nos acontecimentos que varrem a Terra. Súplica a Jesus, do grupo AMI. É uma prece musicada. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminhar juntos com a luz. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos com a luz. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos com a luz. Caminharmos juntos com a luz. Assim, meus irmãos queridos, que nós possamos construir uma egrégora de paz, de luz, de amor, mesmo em meio a tantas dificuldades que, como nós dissemos, tem varrido a terra nesses últimos dias, nesses últimos meses, nesse último ano. E hoje nós vamos abordar um tema que nos diz respeito, sobretudo, para a gente tentar, de alguma forma, à luz da doutrina espírita, como sempre devemos fazer, acerca da condição transitória que a Terra está vivendo, né? Nós sabemos que a Terra está numa fase de transição, já muito anunciada, né? Desde
os primeiros momentos da codificação espírita, quando os espíritos vieram nos revelar, trazer esse arsenal de verdades novas, até então desconhecidas, veio revivecer as palavras de Jesus, e nós vamos entender que a Terra também está num processo de evolução. Até porque nos ensina a espiritualidade que existe uma coisa chamada de progresso, progressão dos mundos, tudo evolui. A nossa casa planetária, nós outros que estamos aqui nos ocupando, nos servindo dos seus préstimos, nós também estamos em processo evolutivo. Fala-se muito que a Terra está em transição e evolução, mas nós esquecemos que nós fazemos parte desse processo todo. Numa mensagem maravilhosa, como todas do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho, em 1862, nos traz uma mensagem muito explicativa acerca desta progressão de todos os orbes, inclusive a Terra. Diz-nos ele, no capítulo Há muitas moradas na casa de meu Pai, frase esta dita por Jesus, né? Dando-nos uma condição que vai muito além da nossa compreensão. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Desculpa, eu não perguntei. Vocês estão me ouvindo bem? Ari, tá ouvindo, mas está longe um pouco. O seu som está longe e está oscilando um pouco, tá? Mais do aparelho, tá bom? É. Melhorou ou não? Melhorou bastante. Então tá bom. Eu estava meio distante, talvez seja isso. Desculpa. Sem problemas. Então, obrigado pela pessoa que me avisou aí, tá bom? Santo Agostinho, então, vem nos trazer esta mensagem extremamente explicativa, pedagógica, para a gente compreender esse processo, então, que é a progressão dos mundos. Essa é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados ou inanimados, a eles estão submetidos pela bondade de Deus. Então, entendamos que se trata do amor divino, esta coisa do progresso permanente. Inclusive, nós outros espíritos aqui, presentemente reencarnados na Terra, né, nós estamos dentro desse processo, somos dotados de uma coisa que é a perfectibilidade. Um dia nós alcançaremos a perfeição. Está longe, é claro, mas um dia chegaremos lá. Que quer que tudo engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece aos homens o fim das coisas, não é senão um meio de atingir, pela transformação, um estado perfeito. Porque tudo morre para renascer, e coisa alguma se torna em nada. Aí a Terra, seguindo essa mesma lei, a lei de progressão dos mundos, esteve material e moralmente no estado inferior a que está hoje, e atingirá, sob esse duplo aspecto, um grau mais avançado, e esse nosso planeta atingiu um dos seus períodos de transformação, em que o mundo expiatório torna-se um mundo regenerador. Isto falando para os espíritas aqui presentes, principalmente os nossos queridos irmãos do tempo, é chover no molhado, todos sabemos, né? Mas fica pedagógico a gente entender esse processo. Nós estamos em processo de transformação permanente e numa ascendente. E como é da lei, a Terra também está em vias de transformar-se. Então, essas agitações que vêm varrendo o nosso planeta, não apenas, né, no campo da experiência mais dolorosa, como é o caso da pandemia, mas mesmo a questão das conquistas tecnocientíficas, tudo isso tem feito com que nós possamos estar nesse processo de transformação permanente. E Santo Agostinho ainda continua: os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende, neles encontra a calma e o repouso, acabando de depurar. Sem dúvida,
Nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está livre das paixões desordenadas das quais sois escravos. Neles, todavia, não está ainda a felicidade perfeita, que é o que nós buscamos ardentemente, mas a aurora da felicidade. O homem ainda é carne, e por isso mesmo sujeito às vicissitudes de que não estão isentos, senão seres completamente desmaterializados. Esta é a informação que a espiritualidade nos traz, colocando que esta vai ser a condição de um planeta que nos aguarda, que é um planeta de regeneração. Então, nós estamos em vias de, né? Estamos na aurora de um novo tempo, no prelibar de um novo tempo. Então, é necessário que nós, nesses momentos tristes que acometem a Terra, que chegam até as nossas casas, muitas vezes afetando a nossa saúde mental, emocional, psíquica, o que quer que queira, é um processo natural, doloroso, é bem verdade, né? Afetam mais algumas pessoas do que outras, mas, no entanto, faz parte deste cenário de transformações que nos caminham, que nos levam a caminhar para a evolução, para o crescimento. Então, todo esse processo, toda essa, vamos assim dizer, todo este barulho que tem acontecido, né? É bom que se diga, é para o nosso bem, como nos ensina a doutrina espírita. Ou seja, a nossa casa planetária está em reforma, vamos assim dizer. E toda reforma requer um certo sacrifício dos seus moradores. Quando a gente vai fazer uma reforma na nossa casa, nós vamos ter que quebrar paredes, levantar poeira, levantar o solo, vamos caminhar ali com certas destruições. Mas nós não nos afetamos porque a gente está vendo que aquilo é um benefício que vai embelezar a nossa casa. Então, não nos incomoda tanto. Mas, como nós não temos esta visão da nossa casa planetária, muitas vezes, nós achamos que está tudo quebrado, que não vai ter jeito, que essa poeira não vai baixar, né? Que essas paredes não vão ser reconstruídas. Então, a gente entra, às vezes, num estado de desânimo e até mesmo muitas pessoas entram em processos depressivos mesmo, como tem acontecido com algumas pessoas que a gente conhece de uma maneira muito mais intensa. Mas é bom que se diga, esta reforma é para o bem dos seus moradores e para o bem desta casa. Estamos embelezando a nossa casa. Esta é uma analogia simplista, mas não menos verdadeira. Então, todo esse processo faz parte da progressão dos mundos. Agora, né? Jesus nos ensinou ainda que bem-aventurados são aqueles que são brandos, porque possuirão a terra. Opa, então temos aí uma informação mais contundente ainda, ou seja, Jesus veio nos ensinar o caminho das pedras. Herdeiros possuirão a terra, herdarão a terra. Para que nós nos mantenhamos nesta melhoria que está sendo feita na nossa casa planetária, é necessário que nós tenhamos certas conquistas espirituais a serem adquiridas. Não podemos nos negar, ser indiferentes à nossa também renovação e transformação moral. Sim, ela é fundamental para que nós venhamos ter a condição necessária de permanecermos por aqui. Mas espera aí, e se eu não mudar o meu padrão, o que pode acontecer comigo? Quando nós estagnamos na nossa condição moral, nós não conseguimos avançar, nós não retroagimos, mas, no entanto, nós ficamos paralisados. E quando isto não nos tira da nossa zona de conforto, nós não saímos do lugar, porque a evolução é dinâmica.
ela se movimenta permanentemente. E isso exige de nós que nós saiamos dessa condição, muitas vezes acomodatícia, no nosso campo moral. Daí a importância da nossa transformação à luz do Evangelho. O Evangelho não é apenas e tão somente um componente religioso do mundo cristão, não. O Evangelho, na sua profundidade, é um convite que Deus nos faz, como se fosse mesmo um mapa, uma cartilha, uma coisa nos indicando, né, de avançarmos com esforço próprio, com renovação, para que nós nos transformemos verdadeiramente. Se a gente precisa ser brando para herdar a terra, temos que ser mansos, né? Nós temos que estar ali, de certa forma, aprendendo com as lições que Jesus nos deixou. Não à toa, né? Para muitos, Jesus veio e passou, foi só uma personagem muito importante do mundo religioso que veio escrever, disse algumas coisas que ficaram depois escritas para a posteridade, que chegaram até nós, e para por aí. Não. Jesus ganha muito mais sentido quando nós mergulhamos nas profundezas de suas palavras luminosas, quando nós esmiuçamos o seu evangelho à luz da espiritualidade. E é o que a doutrina veio nos trazer. A doutrina espírita veio revivecer o cristianismo nas suas purezas, nas palavras de Jesus. Então, nós temos mais responsabilidade, inclusive, porque a doutrina espírita nos ensina e muito acerca das palavras de Jesus. Então, é necessário que eu me transforme para eu ficar aqui. Já estou transformado? Pessoalmente falando, claro que não. Mas nós precisamos, desde já, nos compenetrarmos de lutar, fazer o que Paulo nos disse, né? O bom combate, combater em nós as nossas mazelas, as nossas dificuldades, os nossos vícios. Temos que fazer o que Santo Agostinho nos ensina em O Livro dos Espíritos, nos conhecer, mergulhar dentro de nós e descobrir em nós ainda coisas que nós muitas vezes sequer imaginamos que existam, que estão lá escondidas. Então é preciso que nós nos renovemos à luz do Evangelho. Eu preciso ser cristão para habitar o novo planeta que está por vir? Claro que não. Seria muita ingenuidade da nossa parte pensar isso. Mas o amor que Jesus nos ensinou, né, é necessário que nós nos compenetremos da importância dele. Este novo planeta que está por vir, Emmanuel disse certa feita a Chico Xavier que nós vamos efetivamente começar a adentrar a este planeta de regeneração apenas e tão somente por volta de 2057, que não está tão longe assim. Porque ele faz uma marcação, seriam 200 anos da chegada do Consolador prometido aqui na Terra. Então, é preciso que a gente também tenha, assim, uma noção, ainda que vaga, do que está por vir aí. Divaldo Franco disse certa vez que, por volta de 2025, milhares de Parece que deu uma travadinha lá. Deixa eu ver se ele volta aqui. Só um minutinho. Voltei? Agora sim, agora sim. Eu já ia te mandar o WhatsApp aqui. A internet ainda é mais prejudicada, pessoal. Não sei por conta do quê, mas é. Então, me perdoem aí. Mas eu dizia que por volta de 2057, segundo Emmanuel, a Terra vai começar, então, a adentrar este novo ciclo que está por vir. Ok? Então, nós, se temos uma linha demarcatória a partir deste momento, Divaldo Franco, em uma de suas palestras, disse que a espiritualidade o avisou também que por volta de 2025
dezenas de milhares de espíritos de uma evolução mais avançada estarão se reincorporando em novas missões para alavancar, catapultar este momento aqui na Terra. Então, é preciso que a gente entenda que a transição da nossa casa planetária é algo planejado, não é ao léu, né? E existe uma frase muito sábia que diz que entre a semente e a flor existe o tempo, ou seja, a natureza não dá saltos. E o tempo de Deus é muito diferente do nosso, porque o nosso é um olhar imediatista. Nós temos uma noção muito vaga do tempo. E, no entanto, esse tempo que não existe da maneira como a gente pensa, ele tem, assim, o seu time, vamos assim dizer. Agora, se Jesus veio nos alertar que era preciso que nós tenhamos a brandura para herdar a terra, em contrapartida, aqueles corações endurecidos, aqueles corações ainda arraigados ao mal, estes, infelizmente, voluntariamente, não coabitarão este planeta. Porque, a exemplo do que aconteceu com os capelinos, né, contado no livro de Emmanuel, maravilhoso, né, que nos conta a história desse magnífico Caminho da Luz, né, um livro que eu recomendo a todo mundo para a gente entender um pouco a questão da transição mesmo. Muitos aqui com certeza já leram, mas é um livro para estudos, né? Que ele nos coloca nessa dimensão que tudo a seu turno, tudo a seu tempo. Jesus, o nosso Cristo, governador espiritual da Terra, que está aqui há pelo menos 4,5 bilhões de anos já evoluído, né? O Cristo de Deus, é Ele quem nos traz a condição necessária, né? Então, precisamos efetivamente nos compenetrar da nossa melhora. Na questão 1019 de O Livro dos Espíritos, aliás, a última questão, Kardec indaga dos espíritos superiores: poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? É uma pergunta, sim, que ele fez, vamos assim dizer, com uma boa malícia, sabendo do ceticismo que ainda hoje vige aqui na Terra. Às vezes você conversa com uma pessoa que nem espírita é e fala: nossa, mas o mundo vai melhorar mesmo? Eu vejo tanta maldade nas pessoas, os crimes que aí estão, os nossos políticos, e é um cenário assim dantesco, caótico, que impossibilita as pessoas vislumbrarem um mundo melhor, né? E Kardec, àquela época, com a sua sapiência toda, já indagava dos espíritos. E eles responderam mais sabiamente ainda: o bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Então, predita foi a transformação da humanidade, e vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Esta transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores. Olha a informação que os espíritos passaram para Divaldo Franco, que constituirão na Terra uma geração nova. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos,
menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo de seus irmãos mais atrasados. Exatamente o que nos conta Emmanuel aqui no livro A Caminho da Luz, acerca dos nossos irmãos exilados de Capela, porque estes não acompanharam o adiantamento moral dos seus irmãos que lá ficaram. E eles receberam esse degredo, esta expiação por algum tempo. Daí a noção, inclusive, do paraíso perdido, porque eles deixaram um planeta que alcançara determinado nível evolutivo, mas que eles moralmente não acompanharam. O mesmo, segundo esta informação, da questão 1019 do Livro dos Espíritos, acontecerá com a Terra também. Aí eu pergunto a vocês, aí é uma provocação. Né? Imaginemos qualquer um de nós que vá para um planeta menos adiantado do que a Terra e cheguemos lá sem água encanada, sem luz elétrica, sem transporte, sem anestesia, sem tudo aquilo que a gente acha de bom, que hoje é tão comum que a gente não imagina viver sem internet, por exemplo, né? Imagine voltar para um planeta desse para adiantar, né? Como aconteceu com os capelinos aqui. Então, na verdade, né, é uma provação das mais difíceis. Nós vamos ter, se para lá sofremos esse degredo, essa noção do paraíso perdido, como aconteceu com aqueles povos que vieram aqui, hebreus, egípcios, e todos aqueles povos antigos que vieram catapultar a nossa evolução. Vieram aqui, impressionaram a sua inteligência, com seus avanços técnicos, e voltaram para lá depois desse exílio aqui cumprido, porque foram readmitidos. Embora diga-se que até hoje existe algum deles ainda, e porque não conseguiram esta transformação. Vejamos a importância da nossa renovação moral. Vejamos a importância do Evangelho neste processo renovador que todos temos que efetuar em nós. E aí ele prossegue: todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houverdes semeado. Ai dos que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos que desfrutaram. É exatamente esta reflexão, esta provocação que nós vamos trazer. Imagine habitar um planeta em condições bem primitivas. Sobretudo, ai dos egoístas. Não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. Esta mensagem é assinada por São Luís em a questão 1019 de O Livro dos Espíritos, nos chamando a atenção para a questão da nossa necessidade de transformação moral, a fim de que não venhamos a cristalizarmos no mal. Claro que a imensa maioria dos espíritos que habitam a Terra já entenderam o recado do amor, o recado da paz, da fraternidade, já entenderam a necessidade do bem comum, de viver em sociedade, de viver a tolerância, de combater o preconceito, de combater a intolerância. Ou seja, nós estamos vivendo, sim, progressos que nós muitas vezes não damos o devido valor. Vejamos nas últimas décadas quantas conquistas humanitárias nós alcançamos. Tivemos, sim, a Segunda Grande Guerra Mundial, que foi assim uma coisa horrível, né, que certamente atrasou o nosso progresso, mas advieram depois disso muitas conquistas no campo humanitário, né, como a questão dos direitos
universais, os direitos humanos, o direito da criança, o direito do idoso, o direito da pessoa deficiente. As minorias estão sendo mais valorizadas. Então, isso são progressos do campo coletivo que perpassa pelo individual, pelo pessoal, mas eu preciso observar, a Terra tem avançado devagarzinho, é verdade, mas que constituem avanços significativos na nossa coletividade planetária. Na nossa coletividade planetária. Então, não vamos embarcar nesse pessimismo que senhoreia aquelas pessoas que não tiveram ainda a oportunidade de, por exemplo, ler ou estudar as obras espíritas reveladas pela espiritualidade maior. Nós, espíritas, temos que ser otimistas por natureza, otimista no bom sentido, né? Não naquela pessoa que acredita ingenuamente, mas na melhor acepção desta palavra, realistas otimistas, vamos assim dizer, a fim de que nós saibamos que está tudo certo na ordem das coisas. Por mais que a casa esteja ali com a sua poeira levantada, com suas paredes quebradas, é reforma. A nossa casa planetária está em reforma. E precisamos, então, compreender que isto faz parte do processo. Só que o nosso imediatismo, e nós espíritas, que também somos um pouco curiosos e ansiosos, como as demais pessoas, com a informação que nós temos, nós ficamos, meu Deus, chega logo, né? Que esse planeta chegue logo. E a gente sabe, volta aquela frase, entre a semente e a flor existe o tempo. A flor está vindo, o tempo está correndo, a semente já foi fecundada. Estamos na aurora, como lembrou na primeira mensagem, Santo Agostinho, estamos na aurora deste novo tempo. Então, é necessário que nós, inclusive, ajudemos na manutenção das vibrações melhoradas, as casas espíritas, os lares, o evangelho que é feito. Tudo isso constrói essa egrégora que precisamos, inclusive, para tocar o coração dos nossos irmãos desesperançados. Nas obras de André Luiz, nós vemos a potencialidade das preces, das orações que se dão nas casas espíritas, nos círculos dos evangelhos, mesmo dentro das casas. Se a gente entrar nessa corrente negativa, né, de que o mundo está muito ruim e a gente não sabe quando vai melhorar, a gente vai estar contribuindo negativamente. Quando Jesus e a doutrina espírita vêm nos ensinar que é justamente o contrário. Nós precisamos ser otimistas, ativos, proativos nesse processo, ajudar. Olha que beleza, está tendo a pandemia sim, mas vocês têm observado a bravura, a coragem, por exemplo, daqueles nossos irmãos que estão lá nos hospitais campanha, nas UTIs. São os braços de Deus no momento aqui na Terra, são os soldados da paz, na trincheira entre a vida e a morte, inspirados pelos nossos irmãos maiores. A gente tem que olhar sempre o lado bom das coisas. Então, que nós não nos permitamos jamais a entrar nessa atmosfera doentia, né, de que está tudo errado, que vamos reavivar essa esperança. É transformação, é reforma, certo? Então, a gente, muitas vezes, nós somos humanos, imperfeitos, né? Não é porque nós estamos hoje nas fileiras espíritas, conhecendo esse manancial de luz, que nós estamos livres, né, de quedas, de interpretações equivocadas e mesmo de desânimo. Mas nós precisamos reasseverar essa fé que nos consola tanto. Eis aí o Consolador prometido. Agora eu vou cantar uma música para vocês, chamada Tocando em Frente, que virou um hino, praticamente, né, de otimismo, de alegria. Por quê? Essa música, segundo o próprio autor, um dos autores dela, né, que é o Renato Teixeira e o nosso querido Almir Sater. Diz o Almir Sater que foi uma verdadeira psicografia do Renato Teixeira.
devagar, porque já tive pressa. Leve esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só leva a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz, de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa e leve esse sorriso, porque já chorei demais. Com esperança, otimismo, fé, alegria, nós precisamos tocar em frente sempre, tocar em frente sempre. Mesmo que as adversidades, às vezes, nos roubem a tranquilidade, nos roubem a paz mesmo. Ando devagar porque já tive pressa, porque tudo a seu tempo, tudo a seu turno, né? E eis aí a nossa caminhada evolutiva, né? Este grãozinho de areia minúsculo no meio da poeira cósmica, entre bilhões de orbes, é aqui, agora, presentemente reencarnados neste país maravilhoso que é o Brasil acolhedor, que nos acolheu a todos, é que estamos aqui. Muitos chamam de penitenciária, outros de hospital, outros de educandário, de escola. Eu acho que ele é um pouco de cada coisa, porque ainda nós somos um planeta de provas e expiações, na iminência de alcançar um progresso ali, embrionário ainda, mas que está chegando lá. E eu gostaria que os nossos irmãos do templo, caso queiram fazer depois algumas reflexões junto conosco, estejam à vontade, tá bom, pessoal? Porque aqui estou vendo que os irmãos têm escrito algumas coisas ali, não dá para ler porque desaparece muito rápido, mas falar essas coisas, né, numa casa como a de vocês é apenas reavivar a nossa memória, porque eu sei que são pessoas muito estudiosas naquela casa, então isto vale como uma reflexão bacana, né? Emmanuel, esse espírito maravilhoso, né, a que todos nos afeiçoamos, né? Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos,
da família espiritual de Chico Xavier, ele traz uma mensagem que eu julgo assim, uma das mais bonitas, porque ele fala dos mansos de coração. Justamente aquela recomendação que Jesus nos traz, a de tornar o nosso coração mais dócil, mais manso, mais puro, se possível. Porque qual é a finalidade do espiritismo em nossas vidas? Qual é a finalidade da casa espírita? Senão a educar os nossos espíritos. E quando nós nos educamos, nós nos emancipamos espiritualmente. Nós nos desembrutecemos, porque ainda nós estamos muito próximos da largada, temos toda uma trajetória por alcançar nessa escalada evolutiva e, no entanto, nós vamos tocando em frente, sempre felizes de saber que um dia, o amanhã, será muito melhor. Diz-nos Emmanuel, mansos de coração. Quando Jesus proclamou a felicidade nos mansos de coração, não se propunha, de certo, exaltar a ociosidade, a hesitação e a fraqueza. Os mansos não são aquelas pessoas de braços cruzados esperando tudo acontecer. A mansuetude, ela é infatigável, ela é operosa. Muita gente, a pretexto de merecer o elogio evangélico, foge aos mais altos deveres da vida e abandona-se à preguiça e à fé inoperante, acreditando cultivar a humildade. A religião, é verdade, as religiões, elas servem muitas vezes de armadilhas, né? Hoje a gente vê ainda muito do salvacionismo de certas religiões, principalmente ditas cristãs, que a pessoa não precisa se movimentar muito, não, né? Basta ela receber ali um batismo, que está tudo certo, né? E quando a gente sabe que não é assim. Jesus nos chama, né, para tomar a sua cruz e carregá-la, a cruz da sublimação, da transformação, da renovação. Continua Emmanuel. O mestre desejava destacar as almas equilibradas, os homens compreensivos e as criaturas de boa vontade, que, alcançando o valor do tempo, sabem plantar o bem, espalhar-lhe a colheita, sem desespero e sem violência. Nós espíritas não precisamos usar da palavra, muitas vezes, contundente para convencer nem converter ninguém, né? Nós temos isso bem claro para nós, né? O maior de todas as propagandas, de todas as caridades, segundo Emmanuel mesmo, para com a doutrina é a sua divulgação. E nós não podemos divulgar melhor a doutrina senão com o exemplo, com a vivência do Evangelho. Eu posso ter os mais sofisticados meios de tecnologia, de comunicação, mas se eu não for um exemplo, eu não vou estar convencendo as pessoas. Se a palavra convence, o exemplo arrasta, não é assim que se diz? E ele continua, a cortesia é o primeiro passo da caridade. A gentileza é o princípio do amor. Olha a mansuetude. Ninguém precisa, pois, aguardar o futuro a fim de possuir a terra. É possível orientá-la hoje mesmo, detendo-lhe os favores e talentos entre os nossos semelhantes, cultuando a bondade fraternal. As melhores oportunidades de cada dia no mundo pertencem àqueles que melhores fazem para quantos lhes rodeiam os passos. Olha a questão do exemplo. Caridade começa dentro de casa. Eu não preciso sair por aí galopando pelo mundo. A caridade começa do meu lado, com as pessoas que convivem comigo, as pessoas do meu dia a dia, do meu cotidiano, do meu trabalho, no trânsito, onde quer que eu vá. Eu posso estar sendo ali um divulgador do Evangelho sem falar uma palavra. Posso estar prodigalizando o Evangelho através do exemplo. Devo fazer isso. As melhores oportunidades de cada dia no mundo pertencem àqueles que melhores se fazem para quantos lhes rodeiam os passos. E ninguém se faz melhor arremessando pedras de irritação ou espinhos de amargura na senda dos companheiros. É injustificável
para aqueles que nos propomos a ser espíritas, não trabalharmos dentro de nós a nossa palavra, a nossa censura, o nosso olhar para com o outro, que muitas vezes nós ainda trazemos preconceitos acerca das pessoas, muitas vezes julgando as pessoas de maneira completamente desumana. Isso não faz mais parte do ideário daqueles que querem seguir os passos de Jesus. A sabedoria é calma e operosa, humilde e confiante. O espírito de quem ara a terra com Jesus compreende que o pântano pede socorro, que a planta frágil espera defesa, que o mato inculto reclama cuidado e que os detritos do temporal podem ser convertidos em valioso adubo no silêncio do chão. Se pretendes, pois, a subida evangélica, aprende a auxiliar sem distinção. Fazer o bem sem olhar a quem. Para nós espíritas, né, acolhermos aquelas criaturas que buscam a casa espíritas, que muitas vezes não pensam como a gente, mas que elas sejam bem acolhidas, que elas sejam bem recebidas pelos trabalhadores, pelos tarefeiros espíritas. Deve ser, com certeza, esse trabalho que vocês, do pequeno, grande tempo, fazem, né, fraternalmente. A pretexto de venerar a verdade, não aniquile promessas do amor. Abraça o teu roteiro com a alegria de quem trabalha por fidelidade ao sumo bem, estendendo a graça da esperança a benefício de todos. E um dia todos os que te cercam e te acompanham entoarão o cântico de bem-aventuranças que o teu coração escreveu e compôs nos teus atos, aparentemente pequeninos de fraternidade e sacrifício, em favor dos outros, em tua jornada de ascensão à divina luz. Emmanuel, do livro Escrínio de Luz. Olha que poesia, nos concitando à verdadeira mansuetude, nos ajudando a entender esse processo todo. Eis a nossa necessidade. Se queremos ser verdadeiros herdeiros dessa casa planetária que está em reforma, é preciso que nós abrandemos os nossos corações, que nós saiamos das grades do egoísmo. Nós precisamos desengessar os nossos braços para ir em socorro daqueles que trazem dificuldades maiores que as nossas. Do contrário, nós não vamos estar colaborando no bem comum. E eu não preciso ir necessariamente a longas distâncias para socorrer os aflitos. Quantos e quantos irmãos nossos trazem dificuldades, feridas abertas aos nossos lados, e muitas vezes nós, indiferentemente, não as olhamos e nem nos oferecemos para socorrê-las. É disso que Jesus veio falar para a gente. Então, meus amigos, meus irmãos, precisamos sim, né, alegrarmos, porque estamos num processo renovador, num processo maravilhoso que está acontecendo na nossa casa planetária. A nossa casa está em reforma. E Jesus possa tocar os nossos corações. O que vem amanhã será sempre melhor do que nós vivemos ontem e hoje. O futuro nos espera, mas ele começa agora. Essa terra que já começa a exalar o perfume de uma nova era vai requerer de nós o banho da transformação, o banho da renovação que precisamos efetivamente executar em nós. Renovar os nossos ares, renovar os nossos pensamentos, redobrar a nossa vigília em relação ao mal e permanecermos firmes na charrua do trabalho, na seara do bem. Amanhã, como diz a canção, será um lindo dia. Eu gostaria de cantar essa música, daí a gente vai ouvir um pouco vocês, que são pós-graduados, doutorados nessa questão do Evangelho, tenho certeza disso. É uma música popular, mas esse compositor, ele
tem uma inspiração extraordinária, que é o Guilherme Arantes. Porque a gente sabe que não existe música espírita. Existe música com mensagem espírita, porque a música é uma só, né? Convenhamos. E, a exemplo do Renato Teixeira e do Almir Sater, o Guilherme Arantes, como músico inspiradíssimo, né? E os músicos são médios inspirados, ele recebeu essa música também e nos prendeu com uma esperança maravilhosa no amanhã que está por vir, no amanhã que está chegando, nascendo, no alvorecer, como disse a mensagem, no comecinho da nossa fala. Será um lindo dia da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã, redobrada força, pra cima que não cessa, há de vingar. Amanhã, mas nenhum mistério acima do ilusório, mas tudo vai brilhar. Amanhã, a luminosidade alheia a qualquer vontade há de imperar, há de imperar. Está toda a esperança, por menor que pareça, que existe para desejar. Amanhã, apesar de hoje ser a estrada que surge para se guiar. Amanhã, mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam que o dia raiar. Amanhã, ódios apagados, temores abrandados, será pleno, será pleno. Amanhã está toda a esperança, por menor que pareça, que existe é para vicejar. Amanhã, apesar de hoje, será a estrada que surge para se guiar. Amanhã será um lindo dia da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã, redobrada força, pra cima que não cessa, há de vingar. Amanhã será um dia. Amanhã, gente. Amanhã, com certeza, será esse lindo dia que Jesus já nos ensinava, já nos apontava, já nos trazia. O amanhã sempre será por vindouro, bonançoso. Então, alegremos-nos que dias alvissareiros hão de nos alcançar nesta pegada. Eu espero que os nossos queridos, dedicados irmãos desta casa abençoada, e aqueles que nos acompanharam, estejam juntos
conosco e com todos os nossos outros irmãos nessa atmosfera de luz, nessa psicosfera, nesta egrégora em favor do nosso planeta, a nossa casa planetária, o lugar onde Deus, entre tantos bilhões de orbes, nos colocou. Que Jesus nos abençoe. E aí fica a observação dos queridos irmãos aí. Muito obrigado pela atenção de vocês. Ari, nós que agradecemos e muito obrigado mais uma vez pela sua palestra, meu amigo. E agora a gente passa para a segunda parte aqui, que seria de alguém se querer se manifestar, e nós já temos algumas perguntas aqui no chat. Se você me permitir, nós vamos lendo, Claro, e aí nós vamos batendo um papo aqui, ó. Vamos lá. De acordo com a sua explanação, o planeta é a nossa casa que está em transformação. No caso, o planeta Terra. Qual é a melhora se o impacto da ação humana sobre a Terra é por demais preocupante? muito boa pergunta. Existe um livro que eu gosto muito chamado Espiritismo e Ecologia, do jornalista André Trigueiro, também espírita, palestrante espírita. E ele nos aponta coisas assim bastante interessantes à luz da doutrina espírita, que nós vamos retardar esse processo. Enquanto nós não nos compenetrarmos da necessidade de cultuarmos, né, a sustentabilidade do nosso planeta, nós vamos estar dificultando o processo. Imaginemos nós voltando aqui numa próxima oportunidade reencarnatória e não temos água potável para beber, não temos uma atmosfera boa para a gente respirar, né? Mas graças a Deus é aquela história, né? Não vamos nos permitir ao pessimismo. Vamos trabalhar, vamos divulgar o que tem que ser feito, vamos nos empenhar em tudo aquilo que nós precisamos fazer. Então, olha a nossa querida Gisele do Rio Grande do Sul participando conosco aqui, lá da cidade de Paverama. Um prazer enorme, ela e seu esposo Cristóvão. Então, meus amigos, esta pergunta é bastante pertinente e nos cabe o quê? Se perguntar o que eu estou fazendo para eu colaborar para o meu planeta. Basta ficar olhando o outro? Não, eu tenho que fazer a minha parte também. E compartilhar as coisas boas que a gente pode fazer, as boas experiências, as experiências vivenciadas no sentido da gente colaborar com o uso racional de água, com atitudes ambientalmente corretas. Isso faz parte desse processo. E não esquecer do humano, né? Das nossas relações interpessoais também. Porque quando o ser humano melhora, tudo ao seu redor melhora, inclusive a sua casa. Legal. Temos mais uma aqui, ó. Uma das grandes dificuldades que encontramos nos estudos espíritas é a reforma íntima. Os valores que caracterizam nosso caráter estão enraizados na nossa personalidade e ainda reforçado pelo estilo de vida, principalmente na vida urbana. Como vencer esses obstáculos? Temos que nos recolher aos mosteiros? É justamente o que nos cabe fazer, né? Esta pergunta, ela é muito difícil de ser respondida, mas ao mesmo tempo, ela é fácil de ser encontrada. Por quê? Porque a resposta está conosco mesmo. Todas as nossas escolhas, elas perpassam, né, por nós. E a nossa renovação, ela é um exercício de desapego mesmo, né? Então, o estilo de vida que eu elejo para eu viver, para eu caminhar, vai dizer muito, né, da minha condição ainda. Então, é verdade, né? Hoje nós estamos, sobretudo nos centros urbanos, né, com a tecnologia desvairada, a gente precisa ser seletivo, né, e tentar nessa paranoia que é a vida moderna, nessa correria, nesse sentido que eu digo paranoica, para a gente poder tentar se encontrar ali dentro dela e nos respaldar à luz do Evangelho para que essa transformação moral, esta renovação moral efetivamente aconteça, que ela não fique na superficialidade
das religiões. Porque muitas vezes a gente acha que o essencial é a religião. Não, o essencial é a espiritualidade, a profundeza, é a religiosidade. Não basta eu ter uma religião, é necessário que eu viva com todas as letras aqueles ensinamentos elevados e saia daquele lugar comum da superficialidade. Não tornar a minha religião apenas um encontro social que eu efetuo ali alguns dias da semana, às vezes uma vez por semana só, mas que ela possa realmente me auxiliar na reforma íntima, que é o que a gente tem que fazer. Esse é o nosso grande dever. Este é a nossa grande lição aqui, a de nos transformarmos. E quando a gente fala em reforma íntima, nós estamos falando de desapego mesmo, né? E eu gostei da expressão mosteiro, é exatamente isso, né? Para a gente não fugir ao mundo, né? Que às vezes a gente quer paz e se refugia do mundo, né? A gente não pode abdicar da convivência com as pessoas. Pelo contrário, né? Nós precisamos estar lá junto da multidão para a gente crescer juntos, mutuamente, nos socorrermos mutuamente, né? Então, muito bem lembrado, eu agradeço a pergunta do irmão. Ótimo. Nós temos um recado aqui da Carmen, né, dizendo que esse final de semana nós tivemos um evento importante para a doutrina, o Encontro Espírita 2021, pela Aliança, a USE e Federação. Acho que esse encontro foi importante para a reunião dos segmentos. É isso mesmo. Ele ainda deve estar no YouTube, ela fala aqui. Então, quem tiver interesse, só procurar no YouTube, né, Carmen? E aí serve para todos nós, com certeza. A Kátia manda palmas e obrigado. A Sandra, gratidão, Ari. A Gisele, maravilhosa exposição, querido amigo Ari. Muita gratidão, aqueceu nosso coração aqui no Rio Grande do Sul. Olha que beleza mesmo, né? São e se você me permite... grandes trabalhadores lá da região serrana do Rio Grande do Sul. E hoje a tecnologia encurtou as nossas distâncias, né? E esses irmãos são dedicados, tarefeiros, levando o evangelho, vivendo o evangelho, assim como os irmãos aí do pequeno, grande templo da Fraternidade de São José dos Campos. Muito Posso obrigado. fazer uma parte, Alexandre? Pode sim, Carmen. É o seguinte, o tema todo, porque faz não sei quantos anos do livro dos médiuns, então foi sobre o livro dos médiuns. E bem interessante, porque a gente não se aprofunda nele, né? Então foi bem interessante, as palestras foram bem interessantes. Para a gente que trabalha nisso. Bom, depois, se você puder pôr aqui para nós o link, ele vai ficar gravado aqui na nossa... O link é isso mesmo. Como é que chama? Encontro Espírita 2021. Paulista, né? Encontro Paulista. Paulista, faltou o Paulista, então. Tá ótimo. Tá? Eu assisti várias, desde sexta-feira, eu assisti vários, assisti um pouco ontem, um pouco hoje. Não assisti todas, porque são muitas horas, mas eu aconselho também. Eu acho que, né, a Tereza tinha postado, a Carmen também, então já agradeço porque vocês nos avisaram, né? E foi muito bacana. Quem não teve oportunidade, eu e a Cleide assistimos na sexta-feira juntas, né? E vale a pena. E eu vou aproveitar e agradecer o Ari pelas suas palavras e pela sua voz de violão. Obrigada. É boa demais, né, Cláudia? É bom Delícia. Demais, né? Pessoal, mais alguém gostaria de falar? Temos mais uma aqui, ó. Mosteiros foi usado porque o cristianismo da Idade Média, os monges se afastavam das cidades para meditarem em mudanças. É isso mesmo. Mas assim, Ari, acho que tem uma frase hoje no estudo que nós estávamos realizando aqui no Pequeno Templo. Todo domingo a gente realiza às 18 horas, que eu acho que cabe bem nessa questão e se encaixa bem na sua palestra, se você me permitir falá-la, né? Claro. E que me marcou bastante, porque existe um equívoco para os espíritas, né? E isso veio mostrar bastante o que é a verdadeira caridade na realidade, né? Eles falam assim, ó, a caridade, na verdade, não é um fim, ela é um meio, porque a gente sempre está em evolução. E muitos de nós achamos que a nossa caridade é o fim, mas não é um meio. Então,
Então, você tem muitas questões em que, olha, fiz a caridade, tô bem. E o pensamento não é esse, né? O pensamento é diferente. Ele é o meio para que você evolua. É a ponte, né? É o ponto. Então é isso, gente. Ari, mais uma vez, muito obrigado. Nós vamos partir agora para o encerramento deste domingo, né? Se você quiser fazer o encerramento, fique à vontade. Senão, nós fazemos por aqui mesmo. Você que decide, meu amigo. Você que é o comandante hoje. Imagina. Eu quero renovar o meu agradecimento aqui. Quero renovar a minha gratidão por vocês estarem conosco aqui, nos convidarem e dizer que estamos todos aprendendo, né? Nosso intuito era trazer esse estudo para a gente refletir justamente sobre o momento que estamos vivendo, né? E uma esperança se renova com a chegada da vacina, né? Que é uma bênção. Então, esperamos que todos alcancem aqui no Brasil, fora do Brasil, porque foi uma grande lição deixada, né? Muitos irmãos nossos, amigos próximos, deixaram o corpo físico, devolveram ao laboratório da natureza, mas a aprendizagem ficou, né? Que eles recebam no mundo maior essa energia melhorada, essa energia que a gente já sabe onde buscar e como congregá-las em favor deles. Então, eu rogo a Jesus que continue abençoando os nossos queridos benfeitores de jaleco aqui na terra, que são os servidores da saúde, e também endereço aos corações que partiram as nossas melhores preces, porque eles entenderão todo esse processo, e aqueles que ficaram, eles têm os seus corações acalentados pela esperança, pela palavra amiga que podemos dirigir a eles todos. A vida não cessa, a vida prossegue, e todos nós, um dia, haveremos de retornar à pátria maior, compreendendo todo o caminho, como diz a música, né? Tá certo? Deus lhes pague. Um beijo enorme no coração dos irmãos amigos do pequeno grande templo da fraternidade, este templo luminoso que está sediado na cidade de São José dos Campos. Deus lhes pague, meus queridos. Fiquem com Deus. Obrigado, obrigado mesmo. Muito obrigado a você, Ari. Muito obrigado a todos vocês aqui por estarem conosco. E uma boa semana para nós, né? Que se inicia aí com o pé direito para todo mundo, né? Que assim seja para todos nós. Bom domingo a todos e um bom começo de semana para todos nós. Fiquem com Deus até o próximo domingo. Fiquem com Deus. Obrigado, gente.